Olá, amante do terror. Você já teve algum animal de estimação? Qualquer um. Um cachorro, um gato, um papagaio, uma salamandra, um peixe, qualquer coisa desde que seja legal. Se você teve muitos, provavelmente você teve que enterrar algum deles. E isso é uma coisa muito triste. Se despedir de alguma coisa que te acompanhou muito tempo é de cortar o coração. Mas e se você pudesse ver esse animal mais uma vez? Bom, tecnicamente no nosso mundo é impossível, mas no mundo de Trevor Henderson, isso é uma possibilidade. Não exatamente do jeito que você queria, mas você vai ver de novo. Eu lhe apresento Good Boy, o bom garoto. Ele não estava lá quando tiramos a foto, mas durante a noite eu pude ouvir um cachorro perambulando pelas paredes. Consegui tirar uma foto dele, parando do lado de fora de cada porta para encostar a cabeça e escutar, esperando alguém para abri-la. Essa é a frase da primeira imagem do Trevor Henderson em relação ao Good Boy, e a partir dela a gente consegue descobrir bastante coisas. Assim como eu já repeti várias e várias vezes, isso de ocultar informações é de praxe para todos os artistas de horror, o que pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Isso depende de cada pessoa. Eu, particularmente, acho que pode ser interessante pelo fato da gente conseguir elaborar as nossas próprias teorias. Então acaba tornando a criatura mais interessante do que originalmente ela era para ser se o artista criasse a sua própria história. Então não dá para reclamar muito. Antes de falar da criatura em si, a gente precisa entender o conceito de fotografia espiritual. Em várias obras, especialmente aquelas que são de terror, quando uma pessoa tira uma foto, não tem nada fisicamente, mas quando você vai ver a própria foto, lá tem uma pessoa, uma sombra ou um espectro. Alguns dizem que as câmeras, principalmente aquelas que são mais antigas, podem capturar coisas que o olho nu não vê. Não é sempre, mas acontece. Isso geralmente acontece quando o espírito quer se manifestar, mas como ele não é visto a olho nu, é capturado pela câmera. E em breve a gente vai entender o porquê eu resolvi abordar esse conceito. Agora, o Good Boy, ele é descrito como um ser animalesco com aparências variadas, mas até então só tem duas conhecidas, a de gato e a de cachorro. Existem teorias de que ele poderia parecer como outros animais, mas até então só cachorro e gato. A aparência é a de um ser quadrúpede de pele preta como carvão, olhos brancos e mortos e uma boca aberta que dentro parece o vazio. Ele ficaria parado na beira de portas e não faria absolutamente nada. Ficaria apenas observando o dono da casa como se estivesse esperando alguma coisa. Ou esperando um tipo de convite, quem sabe. As descrições dizem que o Good Boy não é necessariamente um ser físico. Eles seriam parecidos com um outro ser que é a criatura mais maligna de todo o universo de Trevor Henderson, que é o Homem do Rosto Invertido, que também não é um ser material e que só aparece em fotos, ou seja, é afetado pela fotografia espiritual. A mesma coisa seria com o Good Boy. O Good Boy é afetado pela fotografia, e isso significa que ele é um espírito. Mas um espírito de que, exatamente? Baseado na aparência e na descrição, o Good Boy seria um espírito animal, mas não aqueles ligados à ancestralidade ou os nossos espíritos animais internos. Não, literalmente espíritos de animais. Lembra que eu perguntei lá no início se você teve animais de estimação? Então, aqui que começa a valer. Dizem que os Good Boys geralmente aparecem para as pessoas que uma vez, seja há muito tempo ou há pouco tempo, que tiveram animais que já faleceram de alguma forma. Ou seja, eles seriam manifestações incorpóreas dos antigos animais que querem rever seus donos mais uma vez. Só que claro, como a gente está falando do mundo de Trevor Henderson, a aparência deles ficaria o mais macabro possível. Só que como deu para perceber, eles são invisíveis a olho nu. Então, como é que você poderia saber que eles estão lá sem tirar uma foto? Eu acredito que os Good Boys
façam barulhos, seja de arranhados nas portas, de passos ou até mesmo latidos ou miados. Eu acredito que você saberia se tivesse um. Mas se você acha que o seu animalzinho vir te visitar uma última vez é uma coisa boa, acredite, não é necessariamente. Pelo menos não como um good boy. Várias pessoas que já relataram ter encontrado um good boy sempre relatam a mesma coisa. Elas diziam que sentiam insônias extremas todas as noites. Diziam que o sono não vinha de jeito nenhum. E eu acho que o problema disso é óbvio. Vinha um cansaço extremo no dia seguinte, fora a decrepitação da saúde, porque o sono é muito importante. Se você não consegue dormir, você vai morrer em algum momento. Mas por que isso acontece? Não se sabe ao certo, mas as hipóteses existem para isso. Os good boys seriam seres carregados com uma energia muito pesada, não necessariamente maligna, mas pesada o suficiente para fazer duas coisas que vão definhar sua saúde: não conseguir te deixar dormir e te dar um cansaço extremo, seja por causa da própria falta de sono, seja por causa da própria energia. Então, a própria presença dos good boys pode ser muito prejudicial. Então, apesar de eles não serem seres malignos, eles acabam sendo prejudiciais para você sem ter a intenção. Então, infelizmente, por mais que você queira muito, não é possível ficar com um good boy. Daí, você vai ter que se livrar dele de alguma maneira. E existem dois jeitos de se livrar de um good boy. O primeiro jeito, e o jeito mais humano, é: o seu animal, enquanto estava em vida, ele tinha algum objeto preferido? Não precisa ser um objeto físico. Pode ser um brinquedo, pode ser um som, pode ser um comando, uma frase, qualquer coisa. Qualquer coisa que ele gostava muito de presenciar enquanto em vida. Existe e você ainda tem ou lembra? Então, ele pode ser usado para mandá-lo de volta. A única coisa que você vai precisar fazer é apresentar esse objeto para ele. Quando fizer isso, você vai acalmar o espírito e vai deixá-lo ficar em paz. Daí ele simplesmente vai embora pro lugar aonde ele pertence, seja qual for esse lugar. Mas isso só funciona se você ainda tiver esse objeto ou lembrar desse objeto. Se não tiver, vai ter que ser a outra opção. E qual que é a outra opção? Chamar alguém para purificar a sua casa. Seja um padre exorcista, uma benzedeira, um feiticeiro, qualquer um, desde que purifique a sua casa e consiga expulsar o espírito. A primeira opção é mais como se você estivesse pedindo gentilmente para que o seu animal fosse embora na mais pura paz, sem te prejudicar e sem prejudicar ele. Ele vai voltar para o lugar de onde ele pertence, feliz. A segunda opção é mais como se você estivesse expulsando o espírito a pontapés. E isso é um pouco cruel se você parar para lembrar que ele era o seu animalzinho. Mas aí envolve uma grande escolha: o seu animal ou a sua própria saúde. O que você escolheria?